Aplauda Jesus pela pastora Leila, que vai nos servir hoje, sendo instrumento de Deus. Graça e paz, amados. Vocês estão bem? Ah, que delícia, que gostoso. Muito feliz por estar aqui na casa do Senhor. Muito feliz mesmo por essa oportunidade. Quero agradecer a Deus, agradecer os meus pastores que me convidaram para estar aqui. E eu quero dizer que amo a minha igreja, sou daqui, né? Então amo a minha igreja, amo a família Rara. E assim, eu fico muito feliz por esta igreja abrir esse espaço para os profissionais da saúde mental, para trazer então esses conceitos, né? Falar um pouquinho dessas questões que têm afligido as pessoas na atualidade. Mas mais ainda, mais do que a igreja, Jesus é o mais interessado em promover saúde mental nas nossas vidas. E eu agradeço os nossos pastores, porque eles têm ouvido a voz de Deus, eles têm dado ouvidos à voz de Deus, deixando que esse lugar seja um espaço para acolher. Nós precisamos ter muito respeito quando nós falamos sobre doença mental. A gente precisa ter muito respeito, porque realmente tem muita gente sofrendo, tem muita gente passando por situações que a gente atende lá no consultório, que são situações muito difíceis. E devido à história, devido à circunstância da vida. Então eu estou aqui também para falar com vocês sobre saúde mental, com muito respeito, com muito cuidado, com muito carinho, com muito amor. Amém, queridos? Então vamos à palavra de Deus? Vamos abrir então a palavra de Deus em Gênesis capítulo 2, versículo 15 até o 17. Gênesis 2, está aqui. Eu vou ler aqui para a gente ler uma leitura só, tá? E depois a gente vai lá para o 3, já deixa aberta a Bíblia aí. A gente vai ler do 1 ao 13 e depois do 17 até o 21, tá bom? É uma história muito conhecida, todo mundo conhece aqui. As crianças na escola bíblica ali, se a gente for na salinha e perguntar para elas, elas vão saber contar essa história. Mas eu vou querer ler com vocês, porque o assunto que eu vou tratar aqui tem muito a ver com tudo isso. Então vamos lá. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Agora vamos pular, né, para o capítulo 3, por favor. No versículo 1 até o 13, depois do 17 até o 21. Já está aí, ó. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. A serpente disse à mulher: certamente não morrerão. É que Deus sabe que no dia em que comerem dele, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore
árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu, também o deu ao seu marido, que estava com ela, e ele o comeu. Então, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram algo para cobrir-se. Quando o homem e a sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus, porém, chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com quê? Medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem contou a você que estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse? O homem disse: foi a mulher que me deste para estar comigo que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: e o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Agora vamos para o 17. Finalmente declarou ao homem: visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a vocês que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Ela lhe fará brotar espinhos e ervas daninhas, e você comerá as plantas do campo. 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e do pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria a mãe de todos os seres viventes. E para finalizar, o Senhor Deus fez roupas de quê? Guarda essa informação. Para o homem e a sua mulher, e os vestiu. Amém? Você pode aplaudir Jesus por essa palavra? Um pouquinho longo, né, o texto, mas era necessário que a gente lesse. Que a gente viu aí então, nesse texto, a primeira menção na Bíblia da emoção que nós vamos tratar essa noite. A emoção denominada medo. Já deu para entender que a gente vai tratar sobre medo hoje. Acredito que alguns aqui já ouviram falar de uma lei. Inclusive os teólogos aí de plantão acho que já ouviram. Uma lei da interpretação da Bíblia chamada Lei da Primeira Menção. Essa lei ela é muito importante, porque todas as vezes que uma palavra aparece na Bíblia, pela primeira vez, ela vai definir o significado real e original dessa palavra por toda a Bíblia. Então, toda vez que aparecer uma palavra, em toda a Bíblia o significado será o mesmo. E é desse lugar, então, onde tudo começou, que eu quero falar sobre essa emoção. E por isso que eu trouxe esse tema, o tema que eu escolhi: medo, um lugar onde tudo começou. E eu desejo do meu coração que ao final dessa ministração o Espírito Santo nos faça compreender pelo menos 3 aspectos, porque eu trouxe aqui para vocês, que como o medo se apresenta nas nossas vidas. Mas antes de falar sobre esses 3 aspectos, eu trouxe aqui a definição da palavra medo, tanto para a psicologia como na Bíblia, no seu original hebraico. Então, para a psicologia, que é a ciência que trata dos estados e processos mentais na sua dimensão cognitiva, pensamento,
na sua dimensão afetiva, as emoções, e na sua dimensão comportamental, o medo para a psicologia é a maneira que o corpo encontra para nos preparar para algo que representa ameaça ou algum tipo de perigo. Já na Bíblia, o medo, seu significado real e original, vem da palavra hebraica phobos. Phobos, que vem, lembra o quê? Fobia. Todo mundo já ouviu falar de fobia aqui, né? E fobia, o que é fobia? É o medo exagerado. É o medo de algo ou de alguma situação. E aí, dentro do hebraico, realmente, o medo aí significa terror, temor e estar amedrontado. Então, realmente é uma coisa bem pesada. Não é um medinho, não. É medo mesmo. E aí, então, nós vamos agora para o primeiro aspecto. O primeiro aspecto, eu quero assim, um pouco mais técnico, mas eu preciso falar desse lado do medo, que é o lado físico do medo. Eu gosto muito da neurociência, eu admiro muito, né, as questões que estão sendo estudadas atualmente na ciência, na neurociência. Então o medo, ele é experimentado tanto em nossa mente como em nosso corpo. Então fisicamente, como eu já falei, ele é uma reação ao perigo percebido. Então toda vez que eu percebo um perigo, o meu corpo reage com a emoção medo. Tá dando para entender até aqui? E aí, porque o que acontece? Deus nos criou com essa capacidade de resposta rápida a uma situação de perigo. E olha o que acontece então com o nosso cérebro quando a gente está exposto a algum tipo de perigo. Pensa comigo aqui. Você está aí na estrada dirigindo e o carro da frente ele freia de forma brusca. E aí você percebe que o carro da frente freou. Olha o que acontece com o nosso cérebro em questão de segundos. O cérebro vai pegar então esse sinal de risco. Ele vai ativar no nosso cérebro um sinal, um lugar de alerta, que é uma área de alerta, conhecida como sistema límbico. O sistema límbico, então, por sua vez, ele vai ativar a amígdala cerebral. Não é a amígdala aqui da garganta, tá? É uma parte do cérebro chamada amígdala cerebral. Essa, por sua vez, vai mandar uma informação para o nosso hipotálamo. O hipotálamo, ele é tão pequenininho, mas ele tem uma função tão grande no nosso corpo. E aí, quando ele liberar essa informação para o hipotálamo, ele vai dizer: libera hormônios, libera neurotransmissores, libera aí cortisol, libera adrenalina. E esses hormônios então liberados, eles vão direto para nossas glândulas suprarrenais, que ficam em cima dos nossos rins. E aí o que vai acontecer? Ele vai ativar o sistema nervoso autônomo, chamado sistema nervoso autônomo simpático. Ele tem esse nome de simpático, mas ele não é muito simpático. Sabe quando as pessoas falam que estão em crise de ansiedade? Que o coração dispara, que ela começa a suar, que os olhos ficam turvos, a visão fica turva, ela começa a tremer, ela começa então a ficar com as extremidades formigando. É o sistema nervoso autônomo simpático em funcionamento. E tudo isso acontece então em questão de segundos. Então vamos recapitular. Você recebe um sinal, o cérebro recebe um sinal de risco, ele vai disparar na área de alerta, chamado sistema límbico. O sistema límbico vai ativar a amígdala cerebral vai ativar o hipotálamo vai mandar informação para liberar cortisol, para liberar adrenalina. E aí
vai chegar a informação até o sistema nervoso autônomo simpático, que vai fazer o nosso coração disparar, para que na hora daquele acontecimento, que o carro freou e eu tenho que parar, meu sangue no meu corpo, meu coração vai disparar, que precisa bater mais forte, precisa bombar mais sangue, e o meu corpo vai então reagir da forma que eu preciso. Sei lá, segurar o volante mais forte, frear mais rápido. Alguma coisa vai acontecer no meu corpo para que eu possa me salvar. E tudo isso em segundos, que gerou então em nós um estado de sobrevivência. E é aí que eu vibro, amados, porque todas as vezes que eu sou confrontada com perigo, e eu já fui confrontada com perigo. Eu trabalhava num banco, e eu era tesoureira. E aí começou o assalto. Assalto começou, eu estava na tesouraria, faltava pouco tempo para o carro forte passar, então tinha bastante dinheiro ali. E aí, quando eu fiquei ali parada na porta da tesouraria, escutando aquele barulho do assalto, e de repente alguém falou: Leila, é assalto. E quando falou é assalto, que eu não sabia que era assalto ainda, alguma coisa estava acontecendo. Quando falou é assalto, rapidamente o meu estado de sobrevivência entrou em ação. E eu saí correndo e me escondi. Graças a Deus, não fui exposta, né? Porque eu podia ser levada como refém, sei lá, de repente sofrer alguma questão, né? Porque eles chegam daquele jeito, né? Mas graças a Deus, o meu sistema de alerta, ele funcionou. Então, porque todas as vezes então que eu sou confrontada com o perigo, eu não esqueço de perceber a graça de Deus sendo revelada na forma como eu fui criada. Eu não deixo de perceber. É um presente de Deus. E eu e você, nós somos um projeto incrível do Criador. Reconhecido então pelo salmista. Eu queria que vocês vibrassem comigo agora. O salmista então ele exclama: de forma assombrosamente maravilhosa tu me formaste. Você pode aplaudir esse Jesus? Salmo 139, versículo 14. O Senhor Jesus nos criou de forma assombrosamente maravilhosa. Coisa linda, né? O Senhor Jesus é maravilhoso. Então, esse medo é um sentimento que previne acidentes. Mas o que vemos hoje em dia é um medo desesperador, que domina o ser humano, que paralisa, que impede de viver até mesmo os propósitos de Deus. Porque diante das dificuldades da vida e sem crer no poder de Deus Criador, fica fazendo que o cérebro entenda a todo momento que ele está em perigo, mesmo quando não existe um perigo real. E o sistema alerta então todo tempo ali disparando, aquele sistema que eu falei aqui para vocês. Se ele ficar todo o tempo disparando, o nosso cérebro vai adoecer, porque a gente não vai produzir os neurotransmissores que o Senhor Jesus colocou em nós, que é dopamina, serotonina, que são aqueles neurotransmissores que dá o up, sabe? Que faz a gente sentir um bem-estar. Por isso, quando as pessoas são medicadas, se você olhar a bula da medicação para ansiedade ou para depressão, você vai ver lá. Essa medicação, ela vai fazer a recaptação da serotonina, porque o cérebro adoeceu. E nesse caso, queridos, o tratamento é necessário. Quando chega nesse ponto, já não tem mais jeito, já começa a trazer muitos prejuízos no funcionamento global do ser humano. Então, é necessário então a medicação, é necessário a terapia. E a gente precisa entender uma coisa, que a gente tem um costume de dar respostas simples para algo complexo. Gente, essa questão do medo
que envolve a ansiedade, porque o medo e a ansiedade, eles andam de mãos dadas. É uma coisa muito complexa. Não dá para você falar uma coisa só, ser reducionista e falar de uma coisa só. Não é uma complexidade. Envolve muitas questões, muitas vezes. Envolve questões genéticas, envolve questões hormonais, às vezes uma falta de uma vitamina, às vezes um trauma, uma história difícil que a pessoa viveu. Então a gente precisa tomar muito cuidado para entender, então, quando o medo ele passa a ser patológico. E aí a gente vai entrar então no segundo aspecto que eu trouxe aqui para vocês, que tem a ver com a história, com o texto que a gente leu, com a queda, o homem lá no Éden, a relação então do homem com essa emoção, ela foi de alguma forma afetada. Então a nossa relação com o medo lá no Éden foi de alguma forma afetada. E eu trouxe aqui uma ilustração para a gente entender um pouquinho isso. Então analise comigo essa situação. Uma criança, um bebezinho, ele não tem noção do perigo. Então nós adultos, o que a gente faz? A gente alerta o tempo todo esse bebê do perigo que ele está correndo. Então a gente fala assim: aí você cai, aí faz dodói. Não é assim que a gente fala com o bebê? Aí faz dodói. Ou a gente fala assim: aí não coloca a mãozinha aí, vai queimar a mãozinha. Aí faz o quê? Dodói. E a criança obedece? Não, na maioria das vezes ela não obedece. Então o que acontece? Ela vai sofrer as consequências da desobediência. É isso que vai acontecer com ela. E ali, quando ela sofre a consequência da desobediência, o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer um estresse causado pela dor, sei lá, a dor da queimadura, ou machucado se ela caiu. Um machucado, a dor, vai causar nela um estresse. E esse estresse vai causar nela o quê? Um medo. O medo, pelo menos por conta desse medo, naquele lugar ela não vai mexer mais. Então o que causou o medo nessa criança foi o quê? O estresse que ela experienciou. E olhando para esse comportamento infantil, o Espírito Santo me levou a ver, então, na queda do homem, no texto que nós lemos, como que o pecado da desobediência desencadeou uma sequência de comportamentos. E que explica que tem algo que está na raiz, que gera no homem um medo patológico e, por consequência, tantas doenças psíquicas. Então vamos relembrar o texto. Deus deu uma ordem ao homem. O homem não obedeceu e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembra da criança? Não mexa, faz dodói. Ele foi e comeu. E aí eles se veem nus. Eles improvisam uma roupa feita de folhas de figueira. E é mais ou menos o que a gente faz hoje com a vida, né? A gente vive improvisando. A gente improvisa tudo. E ao ouvir a voz de Deus ali no jardim, o que acontece com ele? Ele se esconde com medo. Aí aparece o medo. Eles tinham sido alertados que se eles comessem daquele fruto proibido, eles iam morrer. Ia fazer dodói. E eles comeram. Só que eles achavam que eles iam morrer. Só que não. Quando eles ouviram a voz, eles se esconderam. Eles acharam que agora nós vamos morrer. Como eles comeram e não morreram, eles acharam que talvez que Deus ia matá-los. Eu acredito que foi assim que eles pensaram. Ó, nós comemos, que Deus falou, se você comer você vai morrer. Nós comemos, não morremos. Então acho que agora Deus vai nos matar. Mas Deus decidiu que Adão teria que comer então do suor do seu rosto, até voltar ao pó de onde ele tinha vindo. Então
essa seria agora, a partir daí, a sua condição. A condição de Adão agora era comer do suor do seu rosto. Então isso começou a gerar nele o quê? Um estresse. Porque nós não sabemos, né, lidar com as situações de incerteza. Então, porque agora o que ia acontecer, ele já não tinha mais certeza se a terra ia dar alguma coisa. Até porque a terra agora estava contaminada, estava amaldiçoada. Então ele não tinha certeza se aquela terra iria produzir. E se a terra não produzisse nada, o que aconteceria com eles? Eles iam morrer de fome. E nós não sabemos então lidar com a incerteza. E as incertezas da vida é o que é o que mais nos perturba na nossa vida. A gente gosta de certezas. A gente gosta de lidar com as coisas. Não, eu quero saber, eu quero certeza. Vai plantar e vai plantar e vai dar. Tem que plantar e tem que dar. Mas agora já não ia acontecer mais isso. Porque eles foram expulsos, queridos, de um lugar onde tinha todo o suprimento necessário. E ainda acontecia uma coisa que era mais do que o alimento. Na viração do dia eles tinham o quê? A presença de Deus com eles. E eles perdem tudo isso. Por conta do pecado. Agora o homem estava lesionado. A nudez percebida por eles não era nudez de roupa. A nudez percebida por eles era a nudez que eles perderam, sabe o quê? A glória de Deus. O salmista, ele fala isso no Salmo 8, no versículo 5. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele fez isso. Ele os vestiu, Ele os coroou. Tem traduções que falam coroou. E coroamento é um termo usado muito na agricultura. Quando eles vão plantar alguma coisa, eles colocam uma terra em volta daquela plantação, para que aquela plantação não sofra nenhum mal vindo de fora dali. Isso chama coroamento. Então a mesma coisa, o Senhor os coroou de glória, o Senhor os vestiu de glória. Então agora eles foram destituídos da glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E foi o que aconteceu com ele. Então agora o homem passa a estar debaixo de uma pressão social, conhecida por nós como estresse. Todo mundo já ouviu falar de estresse aí, né? Se você abre os jornais, você abre algum artigo científico, todo mundo está falando de estresse, né? Tem algum momento alguém está falando de estresse. E aí, agora o homem então ele passa a estar debaixo dessa pressão social, que sempre vai lhe dar o quê? Uma sensação de morte. A sensação que ficou de todo esse estresse é uma sensação de morte. Então, por exemplo, quando uma pessoa fala que tem medo de andar de avião, não é que ela tem medo de andar de avião, ela tem medo do avião cair e ela morrer. É o medo da morte. A pessoa que fica desempregado, o medo do desemprego, por exemplo. Eu tenho que cumprir metas. Se eu não cumprir metas, eu vou perder meu emprego. Se eu perder o meu emprego, eu vou perder o meu plano de saúde. Se eu perder o meu plano de saúde, eu ficar doente, eu vou morrer. Tá vendo? Tudo acaba em morrer. E aí tem uma outra coisa também que é muito estressante. São os próprios relacionamentos. Os relacionamentos são muito estressantes. Mas nós não podemos viver sem nos relacionarmos. E os relacionamentos também chegam nesse momento. A literatura diz que um luto de divórcio é um luto mais dolorido do que um luto da perda de um ente querido. Para vocês entenderem como o relacionamento conjugal, quando ele chega no ponto do divórcio, ele vai realmente deixar essa coisa de morte, de perda. Quando um filho, um filho, ele decide a não mais, ter relacionamento com os seus pais, geralmente eu escuto: para mim, o meu pai, minha mãe morreu. Olha isso, morte.
E o contrário também eu já ouvi. Pais dizendo que os filhos resolveram fazer o que eles queriam. Para mim, o meu filho morreu. Morte novamente. Então vocês viram como o medo gera morte, traz essa sensação de morte, como o estresse vivido ali por Adão e por Eva ali no Éden, trouxe para nós essa questão do estresse que geralmente culmina nessa questão da morte. Então você pode dizer, então Leila, então é o seguinte, se eu resolver tudo isso, sei lá, eu tiver uma segurança de trabalho, se eu tiver, sei lá, um bom relacionamento, se eu tiver, tá tudo certo, então eu não vou ter uma vida de estresse, até vai acabar? Infelizmente, eu gostaria de dizer que sim, mas não. Nesse mundo caído, o estresse é inevitável. Nós precisamos parar como igreja, muitas vezes, e nessa cultura da felicidade a qualquer custo. A realidade é essa, gente. Nós temos uma vida estressante. Priscila, escola. Ali, escola é o lugar de estresse. Eu atendo o diretor, eu atendo o professor, eu atendo o aluno. Todo mundo traz questões da escola. Porque a escola é um lugar de estresse. Tem como parar o estresse ali? Não tem, gente. Não tem, porque o estresse é inevitável. A nossa vida ela é permeada por estresses. E aí, seria então como a gente tirar um fruto que nasceu ruim, mas a gente não viu que ele veio ali da raiz e daqui a pouco ele nasce de novo. E a gente sabe que o estresse ele é realmente o causador de muitos problemas emocionais, de muitos problemas físicos, né? Então a gente já falei como a gente vê aí, tá aberto para todo mundo saber que isso realmente acontece. Só que olhando para o Éden, a gente vê então que o estresse causado pela desobediência do homem é o que está na raiz. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? A gente ainda potencializa. A vida ela é estressante e a gente ainda acaba a deixar ela mais estressante. Deus está falando para a gente: não põe a mão aí, faz dodói. A gente põe. Não olha para esse lugar, faz dodói. A gente olha. E aí, aquilo que já é um estresse natural, piora ainda mais. Olha isso. Então, o medo, ele é apenas o fruto. A gente está tratando o medo. Não, vamos parar com o medo, vamos resolver a questão do medo. Vamos dar uma medicação aí para resolver. E a gente acaba tentando arrancar o fruto, né? Que a gente esquece que tá na raiz ali, é o estresse. E a gente corre o risco, sabe do quê? De medicar, de fazer terapia para um problema cuja raiz é o estresse, que foi gerado pela desobediência ali no jardim, ali, que gerou no homem, que levou a acreditar. Eu acredito que o mais estressante para Adão ali, para Eva, não foi perder o que eles perderam só, mas foi talvez pensar que eles não seriam mais amados por Deus. Eu acredito que isso foi o que mais pesou. Eu penso que o maior medo de Adão e de Eva ali, quando Deus tirou dele todas as certezas, todos os confortos, foi o medo de nunca mais ser amado. Porque é isso que acontece quando a gente perde alguma coisa na vida que a gente gosta muito. A gente pensa que a gente fracassou, que a gente não foi digno, que a gente não foi amado, que nós fomos abandonados. E muitas vezes a gente coloca Deus nesse bolo aí. Sabe? Deus me abandonou. Eu quero dizer para vocês que o plano de Deus para a nossa vida inclui abençoar o nosso trabalho, inclui abençoar os nossos relacionamentos, inclui abençoar a maneira como nós lidamos com nossos filhos, a maneira como nós lidamos com nossos pais e a maneira como nós lidamos até com nossos recursos financeiros. Porque o Senhor Jesus disse lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar
e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. É esse o plano que Deus tem para nós. Não importa o estresse, ele vai acontecer, mas o Senhor tem um plano para nossas vidas. Porque a maneira que o diabo faz as coisas é pelo medo, mas Deus não. O diabo escraviza pelo medo. O Senhor não. O Senhor não produz medo em ninguém, porque a mensagem de Deus ainda continua hoje. Apóstolo Paulo disse para Timóteo assim: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor, porque nós temos uma mente sã. É esse espírito que o Senhor nos deu. Não foi um espírito de medo, mas é um espírito de poder, de amor. E Deus nos deu uma mente sã. Tome posse nesta noite deste lugar que Deus tem colocado você. Um lugar de mente sã, de mente sarada, de mente curada. Não olhe para as mentiras de Satanás. Então até aqui a gente viu que Deus nos criou de uma forma assombrosamente maravilhosa. E Ele colocou em nós o medo só para nos preservar. E a gente viu também que o pecado da desobediência a Deus causou tantas consequências para o homem. E por conta disso, todo momento nós estamos expostos aos estresses da vida que causam para nós tantos medos. E o maior medo que talvez às vezes cause em nós é o medo que Deus não nos ama. Então, para finalizar e para desmentir essa mentira que Satanás muitas vezes coloca, o terceiro aspecto que eu trouxe aqui diz que Deus não nos abandona com os nossos medos. Vamos ver o versículo. Você pode colocar para mim o versículo 21 do capítulo 3? Por gentileza, Ieda. Eu quero terminar aqui com esse último aspecto. Olha o que diz então o versículo 21 do capítulo 3 de Gênesis. Dá para colocar? Colocou. O Senhor Deus fez o quê? Roupas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Isso foi depois de tudo que aconteceu ali. Deus então fez isso. O que Adão e Eva tinham feito antes? Eles tinham improvisado uma roupa de folhas de figueira para se vestir. Lembra que eu falei que a gente vive improvisando as coisas? Mas o nosso Deus, Ele não improvisa nada. O nosso Deus, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. Ele não improvisa nada. E agora, o próprio Deus então confecciona para eles roupas de peles de animais. Eu acredito que aqui, e eu estudando sobre essa passagem, eu vi, o Senhor Jesus trouxe para mim isso, que aqui fala da primeira Páscoa. E para quem não sabe sobre isso, sobre a primeira Páscoa, é quando os israelitas reconheciam que eles tinham pecado. Então o que eles faziam? Eles precisavam oferecer um animal como sacrifício pelo pecado. Então eu acredito que essa é a primeira coisa que Deus fez para restaurar o homem do medo. O medo de não ser suprido as suas necessidades, que causa tanta ansiedade em nossos dias. E com essa atitude, sabe o que eu acredito, queridos? Que Deus estava dizendo para Adão e Eva, e está falando para mim e para você essa noite: não vai ser fácil, mas eu vou estar com vocês. Um animal inocente vai ser morto para que vocês possam se apresentar diante de mim e sem serem consumidos. Deus estava anunciando essa graça, queridos. E se você ainda não alcançou na sua vida essa graça, hoje é noite de você alcançar essa graça do Senhor. Nos seus estresses, nas dificuldades da sua vida, o Senhor quer estar com você. Então o que Deus está dizendo assim para eles: olha, vocês pecaram,
Mas o meu filho veio, e como um cordeiro inocente ele foi morto, crucificado em uma cruz. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Aleluia! Deus é maravilhoso, Deus não nos abandona, queridos. A vida não é fácil, mas Deus não nos abandona. Aleluia! A vida realmente ela é permeada de situações difíceis que causam estresse, mas existem promessas para aqueles que confiam em Deus. Isaías mesmo diz, o profeta Isaías fala, lá em Isaías 41, verso 10: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo com a destra da minha mão. Olha que coisa linda. Mas muitas vezes a nossa fé é vencida pelo medo. Eu estava lendo uma mensagem de Spurgeon, um sermão dele, e ele fez a seguinte colocação, eu vou ler para vocês. Se você estiver falando com alguém de uma coisa que você sabe que é verdade, e a pessoa diz, não acredito em você, como você se sente? No mínimo você fica chateado. A gente falou isso hoje lá no consultório, eu com uma paciente minha, que ela falou, mas eu falei, era o que eu estava falando era verdade, mas ele falou que não era. A gente fica chateado, por quê? Porque todo homem de confiança sente que tem o direito de ser acreditado. E é isso que nós fazemos com as promessas de Deus para nós. Você acredita que a gente faz a mesma coisa? É como se a gente estivesse adorando um Deus que a gente não acreditasse. E a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que mude de ideia. Será que tendo ele prometido não o fará? Olha isso. Então quando alguém fala pra gente que não acredita na nossa verdade, a gente fica muito bravo. E muitas vezes as promessas do Senhor estão aí. Ele está falando, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha mão. A gente até canta isso, mas a gente não vive isso. A gente não confia, e a gente, eu acredito que Deus não fica magoado não, como a gente, ser humano. Mas imagina, Deus falando uma verdade, falando que vai nos ajudar, e a gente não conseguindo acreditar. Mas quando a gente não acredita, sabe o que acontece? A gente fica acionando direto aquele sistema de alerta, como eu falei, sem necessidade. Sendo que Deus fez esse lugar para nos proteger. Pare de acionar o lugar que Deus fez para te proteger. É isso. Que em nome de Jesus, o meu pedido nesta noite é esse. Estou terminando já a minha mensagem. Que o Senhor possa regular o nosso cérebro, para que ele pare de ficar farejando riscos, que ele comece a farejar Cristo, as coisas do alto, as coisas do Senhor, as promessas que ele tem para a sua vida. As incertezas vão continuar sim, no seu trabalho, na sua saúde, nos seus relacionamentos. Com certeza o medo vai estar lá também. Mas a palavra de Deus diz em 1 João capítulo 4, 18: o amor lança fora todo medo. Então, para que você possa desfrutar disso, Cristo precisa estar no centro da sua vida. É o único jeito para que esse amor possa lançar fora os nossos medos. Cristo precisa estar no centro das nossas vidas. Nós precisamos reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador. E nós que já fizemos isso, precisamos nos alimentar a nossa fé com a palavra, com a oração, com uma vida de amor a Deus e amor ao próximo, com uma vida de esperança em Deus. E aqui eu quero terminar. Eu quero chamar o Ministério de Louvor. Pode se colocar de pé, por favor. Eu quero terminar com um versículo
da palavra de Deus, que está lá em Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus, olha, presta atenção nisso. Porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos amados de Deus. E pelo poder do Espírito dizemos com fervor a Deus: Paizinho, Abba, Pai, Papai, meu Pai. Você é filho amado. Então não tem mais nada que nos aprisiona. Nós não somos mais escravos do medo, queridos. Nós não somos mais escravos do medo. A nossa mente agora está guardada com Cristo. Em Deus, com Cristo está guardada a nossa mente. Você recebe isso nesta noite? Levanta a sua mão. Que o Senhor Jesus possa liberar sobre a sua mente nesta hora. Eu, como profissional da saúde, como psicóloga, nesta hora eu me coloco na autoridade que o Senhor me dá, uma autoridade espiritual. Amém. Para dizer: Satanás não vai mais escravizar a sua mente. Você não é mais escravo, você não é mais escravo. Você é livre. Você é livre para falar, você é livre para cantar, você é livre para regozijar-se no Senhor, mesmo em meio às circunstâncias.